Beleza, galera, tá gravando. Vamos conversar aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Dessa nossa semana. Vocês chegaram a ver lá os vídeos que eu coloquei para vocês? São dois vídeos curtinhos, né? Dando uma introdução ao Python, a instalação dele e ao uso do site, né? Replit.com. Funcionou? Conseguiram ver lá legal? Achou que está num ritmo bom? O que vocês acharam aí? Porque isso também é novidade pra gente, né? Ficou legal? Conseguiram aí? Pessoal, dê um retorno aí. Ok. A Davi falou que ficou legal. Maria também. Então vou manter assim, mais ou menos esses vídeos de 5 a 7 minutos. Algum vídeo ou outro vai passar um pouquinho, tá, gente? Chegar uns 13 minutos, mas não mais que isso. Para não ficar aquele vídeo cansativo, ficar uma coisa maçante, né? Ter que ficar vendo vídeos de meia hora, 40 minutos. Mas, como tem alguns casos que a gente tem que explicar o código, aí eu vou, de repente, deixar no máximo uns 13 minutos. Se for preciso, eu divido em duas partes. Tá? Nessa semana, por exemplo, se vocês olharem lá, deixa eu abrir aqui eu vou compartilhar minha tela para vocês. Me digam aí se vocês estão vendo a minha tela. Estão conseguindo enxergar minha tela aí? Então, eu liberei aí essa semana mais dois. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tópicos especiais. Liberei mais dois tópicos aqui. Deixa eu botar a visão de vocês aqui. Explicando um pouco mais sobre o Python, tá? Então, na semana passada eu havia mostrado para vocês essa preparação do ambiente de programação e entendendo o console Python. E essa semana fica aí disponível como funciona a tipagem em Python, né? Espera aí que chegou gente aqui. Essa semana fica aí como funciona a tipagem em Python e criando o nosso primeiro script, né? Galera, vocês assistiram lá o vídeo, eu vou tirar algumas dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao vídeo lá que viram? Conseguiram entender direitinho? Deixa eu parar minha câmera aqui para não ficar mais lento. E aí, pessoal, vocês viram lá o vídeo? O que vocês acharam? Tiveram alguma dúvida? Ficou algum questionamento? Não? Tranquilo? Pessoal, deixa eu fazer só uma... Tudo tranquilo, beleza. Deixa eu só fazer uma pequena revisão aqui, né, para quem ainda não assistiu o vídeo, e a gente parte já para o nosso tópico dessa semana, que já também estão disponíveis lá os vídeos. Inclusive, essa semana, eu já vou passar para vocês a primeira atividade, tá? Então, vocês já vão ter um trabalhinho aí para fazer para mim. Vou dar aí mais ou menos umas 2 semanas para você fazer, nada muito complicado, né? Muito tranquilo, para vocês irem se acostumando com Python. Pessoal, então repetindo lá no vídeo, eu mostro para vocês, né, nessa semana que passou, eu mostrei para vocês como a gente pode ter acesso ao Python. Mostrei 2 formas que a gente vai tratar aqui no curso, tá? Ou utilizando o site, né, principalmente para quem não tem acesso
aí a um computador, né? Inclusive eu testei esse site usando o celular, né? E achei que funcionou até legal, tá? Até que dá um pouco mais de trabalho para digitar, né? Aí não tem jeito, né? Mas ele funciona direitinho, tá? Dá para fazer as atividades por ele, funciona razoável. E uma segunda forma que eu mostro lá no vídeo é utilizando exatamente o terminal, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu abrir um segundo terminal aqui, porque esse está como administrador. Usando o terminal, tá? Como fazer a instalação. Tá? Existe Python aí, galera, para qualquer sistema operacional, tá? Inclusive para Android, iOS, tem Python, né? Mas para os computadores tem para Windows, macOS, Linux, né? Eu utilizo Linux, então eu aqui estou utilizando o Python. Eu peço para que vocês façam uso aí do Python na versão 3. Existem basicamente duas versões de Python, Python 2 e o Python 3, que são bem diferentes entre si, tá? São praticamente, embora utilizem a mesma sintaxe, são basicamente duas linguagens bem diferentes, tá? Então, no nosso curso, a gente vai tratar do Python na sua versão 3, né? Que ele tem mais recursos, é o Python com, vamos dizer assim, é que aos poucos ele vai substituindo os scripts de Python na versão 2, tá? Então a gente vai trabalhar aqui no curso com Python na versão 3. Então depois que vocês instalarem, por exemplo, quem está usando o Linux, tá? Pode instalar ele na própria distribuição. Então apt install Python 3, tá? Vai instalar isso, qualquer distribuição, Debian, Ubuntu, tá? ArcOS, qualquer versão de Linux aí, no caso eu tenho um Mint, por exemplo, ele vai ter aí o Python na versão 3. Então ele está me falando aqui que ele já está instalado e está tudo funcionando. Tá? Para a gente confirmar se está realmente funcionando, é só, isso serve também para o Windows, né? Python-V, tá? E aí ele vai te informar, perdão, é Python 3, que eu tenho os dois Python instalados aqui. Python digitei errado. Python-V, tá? Ele vai me falar a versão. Para quem for instalar no Windows, eu peço para ter uma atenção aí. Eu não sou usuário de Windows, então eu não tenho aqui como demonstrar, tá? Mas tenham... Oi? Alguém fez uma pergunta? Não? O João está perguntando aqui se na videoaula ensina a usar o site. Sim, todo o curso, pessoal, eu vou fazer utilizando o site, tá? Vocês podem ver lá nas videoaulas que tudo que eu for criando eu vou fazer direto pelo site. Tá? Mas podem repetir aí no computador de vocês, se vocês não quiserem usar o site, vai funcionar da mesma forma, né? Então, não tem problema. Tá? Não tem problema você usar também no seu computador ou no site. Tudo que eu fizer aqui vai funcionar para os dois. Tá? O Hugo está perguntando se tem como usar no VS. VS é o Visual Studio, Hugo? Confirma para mim. Tem sim, cara. O Visual Studio tem. Você pode usar o PyCharm também. Tá? Você pode usar qualquer IDE dessas de desenvolvimento. Tem aquela famosa também que o pessoal do Java gosta muito. Fugiu o nome. Enfim, que o pessoal do Android também gosta de desenvolver antes do Android Studio. Daqui a pouco vem o nome dela. Pode usar, todas elas dão suporte a Python. Tá? Eu utilizo aqui, porque o que eu pensei, né? Como eu falei na semana passada. O curso a gente vai... Notepad, funciona, cara, funciona, tá? Eu pensando aqui em vocês, eu utilizei aqui um ambiente bem levinho que é o Gianni, tá? Que é esse ambiente que vocês estão vendo aqui, tá? Ali é uma ideiazinha também, eu pensei em mostrá-la para vocês, porque ela também é livre, gratuita e tem para todos os sistemas operacionais também,
tá? Você vai encontrar para macOS, Linux, Windows, tá? Então vocês podem entrar lá em geane.org, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. geane.org. Tá? E aí vocês podem fazer o download dessa ferramenta aqui, tá? Para as diferentes, tem as releases, né, que são as versões já acabadas. Tá? Então vocês podem baixar aqui para Windows, para Mac, tá vendo? Para Linux também, tá aqui, né? Essa versão targz, mas se quiser instalar também na sua distribuição Linux, é só dar o apt install aí que já vai baixar também para a versão para Linux também. E ela também dá suporte, tá? Vocês vão aqui em arquivo novo, né? E aí pode utilizar aqui a instrução em Python, que ela já monta certinho para você como é que fica um projeto em Python. Tá? Então qualquer editor aí serve, né? Quando eu vou fazer, para vocês terem uma ideia, quando eu vou fazer o código em Python, tá? Eu utilizo o VI, né? Que é um editor que utiliza diretamente no terminal, tá? Então eu posso fazer aqui um teste.py, né? E aí é esse editor simplesinho aqui que eu utilizo, tá? Para escrever meus códigos em Python, né? De tão simples que ele é. O Python, pessoal, ele é uma linguagem interpretada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou voltar lá para o site, que eu vou fazendo no site. O Python, pessoal, ele é uma linguagem interpretada. O que quer dizer isso? Que ele não a sua estrutura inicial não exige um compilador. Vocês podem me perguntar assim, Kiko, existe compiladores para Python? Até existe, tá? Mas não é a ideia do projeto. A ideia do projeto é que você tenha uma máquina Java, ó, com Java. Você tenha uma máquina de Python funcionando. Peraí, deixa eu deixar o colega chegar. Pode ser o PyCharm, tá? Pode ser o PyCharm. Você só precisa de um computador, João Pedro. Assim, não precisa ser muito forte, mas talvez se você tiver um netbook, um computador aí com menos no mínimo tem que ter vamos botar aí uns 4 GB, tá, de RAM. Né? 4 GB está no limite, tá? O ideal seria 8 GB de RAM para rodar o PyCharm, porque aí ele já realmente, o PyCharm, ele já é um ambiente mais pesado, entendeu? Mais completo, é verdade, você consegue criar projetos, gerenciar projetos no Python, mas aí você precisa de um computador um pouco mais potente, tá? E não é a ideia, é como a Nathalie falou aí, né? Isso, na verdade eu vou fazer tudo pelo site, tá? Pensando exatamente nessa galera aí que como eu também, né? Meu computador também não é grandes coisas. Eu até tenho o PyCharm aqui, mas eu nem uso, porque ele é pesado para o meu computador. Então, pessoal, voltando aqui... Peraí que surgiu mais uma pergunta aqui. Sim, Hugo, nas videoaulas é só no site, tá? Mas é que eu estou te falando, se quiser repetir as mesmas coisas que eu faço no site, no seu computador, vai funcionar. Tá? Essa é uma grande vantagem do Python, inclusive. Né? Ele é realmente multiplataforma, você praticamente não tem que mudar nada no seu código. Tá? Então, se você vai rodar ele numa simulação web, como é o caso, ou se você vai rodar ele no seu celular, inclusive, numa maquininha Python rodando no seu celular, ele vai funcionar o mesmo código. Tá? É uma grande vantagem dele aí. Então, olha só, pessoal. Deixa eu voltar aqui. O Python, todo Python, ele tem, então, essa máquina que vai ler o seu código. Qual é a diferença de uma máquina interpretada para uma máquina compilada? Um compilador, ele é um software, uma parte importante da linguagem de programação, que ele pega o seu código-fonte e ele vai transformar isso em um código objeto. O
que é isso? É um código pronto para rodar dentro daquela plataforma. Então vamos supor, eu fiz lá um código, vocês usaram Pascal, por exemplo. Tá? Então vocês digitaram o código lá em Pascal, que vocês estudaram, e aí mandaram compilar esse código. O resultado desse código é uma análise que ele faz em cima do seu código-fonte, vendo o tipo de dados, vendo se você vai usar vetor, se você tem funções ou não. Tá? E aí ele monta um programa para ser executado naquela plataforma que ele foi compilado. No caso do Windows, do Linux, né? E ele vai rodar dentro daquela plataforma. O caso de uma linguagem interpretada já não é assim. Uma linguagem interpretada como o Python, você vai entregar para a pessoa ou você vai criar ali um código-fonte e você vai passar esse código-fonte, vai distribuir o seu programa usando o próprio código-fonte. Você vai entregar o código-fonte para a pessoa. A pessoa tem lá um interpretador de comandos de Python, né, que a gente chama de console, tá? E esse console, esse interpretador de comando, vai ler linha a linha do seu código-fonte direto e ele vai executando. Tá? Por isso é que nós chamamos o programa de Python em script, porque é como se fosse, na verdade, um script, uma sequência de comandos que é passado para o interpretador de Python. Isso tem vantagens, né, e desvantagens. Vamos supor assim, qual seria a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você realmente não precisa se preocupar em criar versões, releases desse software para diferentes plataformas. Você não precisa criar um código Python para o Windows e compilar para o Windows e depois compilar para Linux, igual a gente viu aqui nos releases do Gianni, né? Ele não é um código interpretado, ele é um código compilado. Então a gente vê aqui exatamente uma versão para o Windows, uma versão para Mac. Tá? Isso garante ao Gianni uma vantagem, por exemplo, de ser compilado. O desempenho desse código rodando especificamente no Windows é melhor do que um código interpretado. Tá? Já o código interpretado, se eu tivesse que passar isso para o Windows, eu teria que entregar o fonte, teria que entregar o meu código em Python. A desvantagem é que, em geral, as máquinas que vão interpretar esse código não têm o mesmo desempenho que o código compilado. Tá? Elas são... Porque ali é como se cada instrução tivesse sendo compilada em tempo real, entenderam? Por isso é que o desempenho cai. Deixa eu atender aqui. Olha o Luiz Maurício chegando aí. Fala, Luiz Maurício. Boa tarde. Então... Boa tarde. Fala. Desculpa aí atrás, eu estava num atendimento aqui de um aluno. Não, tranquilo. Estou conversando com eles aqui, Luiz Maurício. Estou passando exatamente essa diferença aí de código interpretado para código compilado, entendeu? Que é o caso do Python, né? Do Python, E aí eu estou falando para eles as vantagens, né? Por exemplo, no caso do código interpretado, você vai ter uma queda de desempenho, mas em compensação você vai ter grandes vantagens na hora de programar. Por exemplo, em Python, deixa eu mostrar aqui em tempo real para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Por exemplo, se eu disser aqui em Python, né, vamos criar uma variável aqui. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Tá legal o tamanho? Eu acho que podia aumentar um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos ver se ele vai aqui nessa máquina. Aí, me fala. Aí, ficou show. Show? Então, olha só, galera. Imagine o seguinte. Vamos supor que eu queira criar aqui uma variável. Se a gente fizer isso em Pascal, que vocês estudaram, ou em qualquer outra linguagem que seja compilada, a primeira coisa que vocês vão ter que dizer para essa variável é o tipo dela. Né? Você quer guardar um inteiro, você quer guardar um número de ponto flutuante, que seria um real, né? Ou você quer guardar um caractere, uma string. Então você vai ter que definir, eu quero um inteiro, né? Eu quero um inteiro aí de valor X do tipo inteiro. Tá? Isso é obrigatório numa linguagem compilada.
Tá tendo um retorno aí. Não sei se é só comigo, mas... Opa, acho que agora melhorou. Isso é obrigatório, tá, gente? Numa linguagem compilada, né? A definição do tipo. Isso acontece, pessoal, porque quando ele vai alocar um espaço na memória, tá? Você tem que dizer para o sistema operacional qual o tamanho desse espaço que você vai alocar para aquela variável. Se você quer guardar um número inteiro, ele vai determinar um determinado volume de memória para aquilo. Se é um caractere, é outro menor, e assim por diante. Tá? No caso de uma linguagem interpretada, isso não é necessário. Olha a vantagem aí. Né? Você pode, por exemplo, dizer que x recebe o valor 5. Tá? Se eu disser assim, x recebe 5. Tá? Ele aceitou aqui no console. Né? Se eu olhar aqui, por exemplo, né, deixa eu só confirmar aqui. Olha lá. Se eu disser aqui qual é o tipo, estão vendo? De x, ele falou que é um inteiro. Por quê? Porque ele entendeu aqui, como ele está rodando o tempo todo, olhando o seu código o tempo inteiro, né? O console entendeu que você quis guardar dentro de x um valor inteiro. Se eu pegar o mesmo x, tá? E colocar, por exemplo, a letra C, vamos botar aqui. Eu não sei se C. Olha lá. Se eu peguei o mesmo x, tá vendo? E agora eu falei para ele, ó, x vai guardar C. Tá? E eu perguntar qual é o tipo de x. Ele está me falando que é uma string. Tá? Então guardou aqui dentro, né, uma sequência de caracteres. Então isso é uma grande vantagem que você tem nas linguagens interpretadas. Elas são capazes de simplificar o seu desenvolvimento. Vocês não vão precisar se preocupar com, por exemplo, a definição de uma variável, por exemplo. Vocês vão poder, né, isso facilita inúmeras coisas, como, por exemplo, conversão de valores. Né? Quem programou em C, né, eu não sei se todos aí tiveram oportunidade, mas quem programou na linguagem C sabe que é uma certa dor de cabeça. Para quem está acostumado, nem tanto. Mas para quem está começando na linguagem C, os tipos de variáveis é um tormento, porque o C ele é muito rígido, ele é muito exigente. É uma linguagem de altíssimo desempenho. Né? Ele roda muito rápido. Mas, é por isso que é usado muito em jogos, né? A linguagem C, por causa desse desempenho que ele tem. Mas, para programar, você tem que estar muito atento. Qualquer detalhe que você esqueça ali, o compilador C ele vai ficar confuso, ele não vai entender. Né? Se você comparar uma string com um valor inteiro, ele não vai saber o que você está fazendo. Tá? Então, essa é uma grande vantagem que você tem aí nas linguagens interpretadas. Entenderam, pessoal? Isso é uma das vantagens. Né? Fora o fato de você não ter que ficar mudando o seu código. O Python, aliás, uma observação aqui, o Python na versão 2, ele era muito mais amigável ainda do que o Python na versão 3, tá? O Python na versão 2, ele realmente não ligava para nada. Do jeito que você colocasse as coisas, ele aceitava. Tá? O Python na versão 3 deu uma modificada nisso, por questões também de boas práticas de programação, tá? No Python 2, os próprios programadores estavam dizendo que estava difícil entender um pouco os scripts feitos em Python, porque cada um escrevia da forma que achasse melhor, e como ele aceitava qualquer tipo de especificação de código, tá? Então não tinha um certo padrão de codificação, então várias práticas de programação estavam sendo violadas ali, então o pessoal pediu para modificar, e aí surgiu o Python na versão 3. Mas, de qualquer forma, ele é muito maleável, muito fácil de vocês programarem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Luiz Maurício, quer fazer uma observação quanto a isso? Não, é uma complementação, mas basicamente o que você já comentou. Você comentou aí do C. Eu trabalhei um bom tempo usando C no mercado, como programador C. Uhum. Isso ainda
o arco-íris já não era mais preto e branco, mas foi um pouquinho depois dele se colorir. Eu fiquei um bom tempo como programador C, e eu gosto muito do C até hoje, né? Alguns criticam aí a questão do Java, mas eu não sou muito chegado a Java, eu prefiro o C. E o C realmente, né? A linguagem que a gente chama de linguagens tipadas, que você tem que definir o tipo de dado antes de utilizar aquele conteúdo, elas trazem uma rigidez muito forte. O caso do Python, que ela é não tipada, então você pode usar uma variável com float e depois, se você transformar essa variável já com conteúdo de uma string e por aí vai, ela acaba te trazendo uma flexibilidade muito grande, né? Apesar de ser um código interpretado, né, mas eu acho que ela traz mais vantagens do que desvantagens, né, do que em relação a ser interpretado. No caso da interpretação, basicamente, ela se resume à performance, ela é um pouco mais lenta, né? O que, na grande maioria das aplicações, isso não traz nenhum transtorno, não é à toa que ela está aí tão forte no mercado. É isso aí, tio. Isso mesmo. Né? Essa flexibilidade do Python, galera, é que faz realmente o grande sucesso da linguagem, tá? A simplicidade com que você pode criar seus programas. Mas quando a gente fala de sacrifício de desempenho, tá? Isso é comparado, por exemplo, com um C, né? Que é uma linguagem de altíssimo desempenho. Por exemplo, o núcleo dos sistemas operacionais, que tem que ter alto desempenho, eles são feitos em C. Mas isso não quer dizer que o Python ele seja uma linguagem lenta. Não é isso não, tá? Não. Hoje os computadores, eles são... como é que eu vou explicar para vocês? Eles têm capacidade de interpretação rápida dos códigos. Tá? Os sistemas operacionais também, o Linux, o Windows... Tá? Já estão preparados também para interpretar códigos rapidamente. Tá? Ele tem interpretadores de códigos dentro da sua microestrutura. Tá? Então, essas máquinas Python, né, elas têm um desempenho muito bom. Né? Não é que é só uma comparação ao altíssimo desempenho do C. Tá? Bom, então, galera, no vídeo, aqui, para a gente não perder muito tempo, no vídeo eu mostro para vocês... Oi. Só fazer uma observação, porque o Rodrigo mencionou o Java aí. Você está comparando o Python com a linguagem C. Isso. Aí eu vou dizer assim, como um fã do C, é uma comparação em termos de performance, né? É uma comparação um pouco cruel. É injusta. Mas se você colocar o Java ele não é totalmente compilado. O Java, inicialmente, ele era interpretado. E aquela JVM, aquela Java Virtual Machine, ela era uma carroça. Então, ela não é totalmente executada, não. Ela tem uma parte que é interpretada. Não sei se mudou muito recentemente, porque até onde que eu acompanhei do Java, ela tinha algumas coisas que eram interpretadas ainda. Então, se você comparar o Python com algumas linguagens, como Java, como PHP, enfim, como Ruby, ela é uma linguagem bastante poderosa em termos de performance. O C é porque o C é o C, né? O C ele surgiu antes dos sistemas operacionais, né, gente? Então, na verdade, os sistemas operacionais são escritos em C, os compiladores são escritos em C, né? O C++ é escrito em C, a primeira versão do Java é escrito em C, o Linux é escrito em C, o Windows é escrito em C, enfim. A gente botar a gama de aplicações da linguagem C aqui, a gente vai terminar aí, no final do primeiro módulo, não vai ter acabado. Exato. Então, assim, não tem como realmente comparar por causa do desempenho, mas é porque sempre surge essa questão assim da crítica ao Python, tá, por ele ser interpretado, mas em geral são mais vantagens do que desvantagem. A única grande desvantagem que você pode ter aí é quando você vai realmente compará-lo ao desempenho de uma linguagem como o C. Tá? Eu falo isso porque eu trabalho com computação paralela, né? Então eu busco computação de alto desempenho.
né? E aí, nesse caso, é evidente que o Python não é a linguagem adequada, tá? Mas fora essas particularidades, como a área de jogos, né? Quando eu falo jogos, jogos desses engines aí, né? Unreal, tá? Aí nós estamos buscando renderizações em 3D, aí realmente o C ele mostra a sua competência, tá? Mas em geral o Python ele é excelente, mesmo para pequenos jogos. Inclusive uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui na disciplina vai ser na área de jogos, tá? Se vocês olharem lá na plataforma, né? Aqui, ó, a partir dessa primeira semana, né, eu mostrei essa preparação do ambiente, entendendo o console do Python. O console do Python é exatamente isso aqui, tá, gente? Que a gente está falando aqui, ó. Essa telinha preta aqui, que está escrito aqui, né, console, tá? É onde a gente vai poder ver os resultados do seu código, ou até mesmo digitar alguns comandos em Python diretamente no console. Tá? Então é ele que vai interpretar o seu código. Tá? E ele existe aqui, tá? Se você instalar ele no seu computador, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, Python 3, tá? Eu já estou aqui no console do Python, né? Não sei se estão enxergando, deixa eu aumentar a caractere aqui. Olha aqui, ó. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui, estão enxergando? Conseguindo enxergar aí, gente? Sim, tá ótimo. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui é o console do Python, tá? Então, se eu fizer o mesmo código que eu fiz lá, ó, x recebe 5, né? E eu perguntar aqui o type x, ele vai me responder exatamente, opa, x minúsculo, vai me responder exatamente o que me respondeu lá no site, estão vendo? Tá? Então, eu tenho a simulação aqui no site, né, pelo console. Então, esse primeiro vídeo aqui, eu mostro para vocês como é o console. E uma coisa eu já adianto para vocês, tá? Vocês vão usar bastante o console, principalmente no início, justamente por causa dessa funçãozinha aqui, help, porque ela vai permitir que vocês façam, né, consultem aqui como funciona o Python. Por exemplo, se eu quiser saber como funciona o comando print, tá? Então eu vou digitar aqui print, aí ele vai me explicar como é que funciona a sintaxe, né? Print um valor, tá? Aí eu posso usar vários valores, por exemplo, qual é o separador entre esses valores, o que eu quero botar no final da linha, né? Então, por exemplo, eu quero imprimir assim, vamos supor, deixa eu terminar aqui, vamos supor aqui que eu queira colocar assim, print. Pessoal. Pode falando aí. Ah, não. Olha lá, ó. Não. Isso Fluminense. Aí vai acabar com a aula. Campeão. Estão vendo? Da série C, bota aí, série C. E aí eu posso definir aqui o separador, né? Por exemplo, olha aqui, espaço. Tá? Olha lá. Tá vendo? Então ele mostra aqui, pessoal, olha aqui, ó, como é que o Python funciona bem, ó, já está até prevendo o futuro. E aqui, ó, pessoal, a gente pode ver a gente pode ver aqui, pessoal, como é que a sintaxe, né, dele foi mostrada aqui para vocês pelo comando help, tá? Então, se eu botar aqui como é que funciona o print. Deixa eu só dar uma palavrinha no help. Uhum. Eu não sei se todos vocês... deixa eu só dar uma palavrinha no help. Eu não sei se todos vocês estão ambientados com inglês. Então eu vou dar uma dica que pode ser que para quem esteja ambientado no inglês não tenha problema nenhum. Mas tem um aplicativo que é muito conhecido, que eu gosto muito. E eu digo para vocês que funciona bem, inclusive até para conversação. Você pode falar em português e pedir a língua, o idioma que você quer traduzir. Assim, não fica, essas traduções, elas são boas, mas não são 100%, mas elas são bem razoáveis, que é o Google Translate. Tá? Então, quem tiver dificuldade para tradução, eu vou colocar o link aqui, ó, mas tem um aplicativo para o celular também.
Eu vou colocar o link no chat, vou colocar o link aqui, Google Translate, mas ele também tem um app que pode utilizar. O app, você seleciona marcando, joga lá e ele traduz para você. Tem até como configurar que tudo que está selecionado você quer traduzir. Eu já fiz isso e não gostei, tá? Mas te dá uma gama, porque o help da maioria dos software, né, de programação, seja qual for, são todos em inglês. E a gente nem sempre está tão ambientado assim com a linguagem, com a língua inglesa. Então, quem tiver alguma dificuldade com a língua inglesa, é até bom para ir se ambientando um pouco mais. Use o Translate do Google, funciona legal, é o que eu uso. Eu tenho um certo domínio em inglês, mas, obviamente, a falta de contato, às vezes, acaba adormecendo muitos conceitos aí, né? E aí eu uso bastante, uso muito mesmo. Tanto o site, quando eu estou no notebook, quanto o aplicativo, quando eu estou no meu celular. Vale a pena. Isso. Eu vou abrir a lista de presença aí, tá? Então, pessoal, aqui... Vai presença. Oi? Não ouvi, Luiz Maurício. Pessoal, digitar presente. Então, pessoal, aqui, ó, para a gente finalizar aqui, então vocês podem utilizar o mesmo help que eu usei lá, ó, vocês podem usar aqui, tá? Vocês vão ter exatamente a mesma interface, tá? Então, eu quero saber como é que funciona o comando print. Então, ele vai mostrar aqui. Aqui não ficou bem formatado, porque eu aumentei o caractere. Então, ele vai mostrar os valores, né, separados por vírgula, qual o separador, qual o final de linha, né? Então, eu mostro no vídeo, tá, pessoal, desse segundo vídeo aqui, como funciona o Python, tá? Como funciona esse console. Depois aqui eu falo um pouco sobre essa tipagem, já está disponível aí para vocês, tá? Como funciona a tipagem e a gente criar aqui o nosso primeiro script, né? O nosso primeiro pequeno código em Python. Tá legal? Na semana que vem, galera, eu peço para que vocês vejam esses vídeos, tá? Então, ó, são vídeos curtinhos, mas já tem aí pelo menos uns 4 vídeos para vocês verem. Tá? Na semana que vem, eu já vou começar a criar um pequeno joguinho com vocês, que vai ser uma prática, tá? Que a gente vai ter aí uma pequena avaliação, que eu vou pedir para vocês fazerem com calma em casa, né? Mas vai ser um pequeno joguinho que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Alguma dúvida aí, galera? Deixa eu voltar aqui. Viram aí como é que é fácil o Python? Né? Viram como é que é tranquilo? Bem tranquilo, tá, gente? Não precisam ficar apavorados, não. E vocês vão eu vou fazer esse curso de forma mais divertida, assim, mais lúdica possível, através de jogos, né? Criando pequenos jogos. No início vão ser jogos bem fáceis, mas quem sabe lá no final do curso a gente já utiliza o Pygame, né? Que é uma biblioteca de jogos de Python, tá? Para a gente poder criar até uns pequenos joguinhos arcade, né? Para a gente brincar um pouco com ele. Tá legal? Aí, ó, tá indicando. É legal, dá uma olhada aí em outros cursos também, né? É bem interessante. Um Free Fire. Um Free Fire aí você vai ter que ter um C, cara. Aí tempo real aí. Mas uns joguinhos. Mas uns joguinhos mais simples a gente vai conseguir fazer. Beleza, galera? Alguma dúvida aí pra gente fechar a aula? Tranquilos? Tentem lá fazer os exercícios que eu faço lá nos vídeos. Qualquer dúvida, semana que vem a gente tira aí, a gente mata essas dúvidas. Eu já passo uma primeira atividade para vocês, tá? Um primeiro brincadeira aí com jogos. Tá legal? Boa semana, galera. Tudo de bom aí. Falou, valeu.
Luiz Maurício, você vai continuar no mesmo link com eles? Só para ver. Oh, não, você criou um outro link, né?